Fala galera, aqui quem fala é o Lucas de novo. Então eu lembro, vocês estão lembrados que eu falei assim que eu ia gravar na hora da festa? Bem que ele falou que o vídeo foi bem curtinho, não foi? Então eu vou gravar até a bateria do meu celular acabar. Aí, olha o estado dessa cadeira, mano. Olha o estado da... Ah, mano, hoje vai ser tão bom. Olha lá, chovendo como sempre. Aqui em Juiz de Fora, que mora em ilha. Oh! O quê? Nada. O quê? Olá, rapaz. Ah, galera, quero mais frio. Tá. Galera, eu vou ensinar assim, eles vão me pensar que eu sou estranho. Olha lá. Então, galera, continuando o vlog.